Tusti Touro, comentei sobre Topura ser pequeno para a categoria e o Parrumpa, defendendo a classe dos pequenos, me deu um esporro. Hoje estão botando a derrota do Topura na conta do tamanho. Eu Por isso que discordo. tá Eu não falando concordo que é Quem por tá causa do botando tamanho, isso? não. Não concordo Quem tá também. falando que é por causa do tamanho? Ninguém falou. Acho que o próprio rapaz tá dizendo que. Não, os caras que foi por falaram causa que o disso. sexto round falou. Não, No louco. comentário lá em cima, diz que no podcast do sexto round eles ficaram enfatizando Não. que a diferença de tamanho, que Dá era, pra discutir. que dá era pra grande discutir. pra caralho, foi o que causou, mas não foi. Não, O que causou foi a irresponsabilidade do Topura em cagar pro Justin Gage no primeiro round Mas e chamou, achar mano. que Não, ia mas fazer o. Peraí também. Ia Mas andar o bicho pra trás ali na porrada. vou falar uma palavra pra vocês. Fala, Eu meu. vi um vídeo do Justin Gage. Na hora que eu vi, eu falei, mano, esse maluco. Eu vi depois da luta, mas na hora que eu vi esse vídeo, a entrada dele, eu falei, esse era o dia do Justin Gage, ele não perdia pra ninguém. Podia colocar o Khabib pra lutar com ele e não perdia. Aquela parada da Casa Branca que a gente falou, cara. Mano, na hora que eu vi o vídeo lá dele olhando pra Constituição lá, antes de entrar, velho, ele vai pra morte, mano. Ele vai morrer. Mano, aquelas pancadas, o Topura teve chance de acabar com a luta. Aquela pancada no fígado do Gate, velho. Ô, Mel, mas quem de nós? 9 O de Charles 10 caras montado. não levantariam, né? O Charles montado no lugar do Topura ali naquele segundo round. O Charles não tinha finalizado ele, não? Só que tu tá falando de posições, de chegar em posições, entendeu? Sim. É a mesma coisa tu perguntar se eu lutando de peso leve, pegando o braço do Black Beard daquele jeito esticado, não finalizaria, entendeu? Não, mas aí são categorias diferentes. Eu tô falando da questão justo, ali, da mas posição. eu sei, mas eu tô falando da luta e não de uma posição, entendeu? É óbvio. Não, perfeito. Eu tô falando da luta, numa posição, entendeu? Sim, não, perfeito. Mas o que eu quero dizer é que, porra, perto de chegar da vitória, o Topura chegou e ali naquela montada, irmão, eu não sei se foi tanto mérito do Gate em defender ou se foi demérito do Topura. Eu acho que o Topura tava um pouco cansado, cara. Final do segundo round, ele morreu em cima. Não, ele cansou, aí ele tinha a possibilidade de ir pro braço. Só que, tipo assim, eu tô na montada, acabei de dar um knockdown e tô ganhando o round tranquilão. Se eu errar esse bote, eu vou terminar por baixo. Mas Ele ele não foi pode cansado. ganhar, Eu acho que ele errou, que era pra ele ter ido pro triângulo, que nem o Khabib foi. Apesar Mas que aí ele não tem desistiu muita também. perna, né? Mas ele desistiu Ele passou e desistiu, né, cara? Ele quase encaixou. Ele não Ó, quis Justin ter o Gage risco abriu de uma baixo. xereca no olho do Topura com o jab. Não foi somente a responsabilidade. Gage tem mão mais pesada. Não, mas ele levou a xereca no olho pela irresponsabilidade de... A maneira, gente, colocar- entende o seguinte. Pode falar aí. Ó, o Topura, imagina o seguinte. Pra você, galera, com todo Presta atenção, respeito. presta atenção. Presta atenção. Pra vocês entenderem, vocês têm que ver as lutas do Topura, gente. Porque mano. eu vi isso muito lá no Twitter, essa mesma conversa. Por que quando você vê as lutas do Topura, você vê como é que ele se aproxima. Ele não vai reto, vertical. Ele vai criando ângulo o tempo todo, pendulando, combinando corpo-cabeça. O Topura, ele levantou a guarda, igual um retardado, e andou reto pra frente do Gate, porra. Ele nunca fez isso na vida. E o Gate, óbvio, gente, o Gate é um lutador que tá há 7 anos no top 5 do UFC, pô. Se você for igual um idiota pra cima dele, ele vai jogar o jab na direção do cara, vai encaixando aquele jab, vai usar a vantagem de tamanho dele e vai fazer valer. Mas a questão é a seguinte, se o Topura tivesse lutado como ele lutou a vida toda, cortando ângulo, gerando ângulo, combinando, pendulando, sendo imprevisível, ele ia aproximar do Gate, ia bater no corpo do Gate, como fez no segundo round, e ia nocautear o Gate. Deu knockdown, irmão. E, assim, só que ali no segundo round ele já estava sem a visão de um olho, do olho direito, ele já estava desesperado, afobado, foi com tudo, ele deu mais golpes no corpo do que o necessário, ele podia ter jogado mais golpe cabeça, ali ele ficou jogando só golpe no corpo, entendeu? Ele saiu do eixo dele. Porque ele foi igual um retardado, pô, pra cima do cara. E outra, qual que é o argumento que vocês têm pra falar que o Gate tem a mão mais pesada, sendo que ficou um knockdown pra cada lado? Não, o Gate nunca foi o primórdio de mão pesadíssima, cara. Ele é nocauteador, mas, tipo assim, ele vai acumulando dano, vai judia até a hora que ele nocauteia os caras. Ele nunca foi aquele One Punch Man. Por mais que ele tenha alguns nocautes assim. Agora, o que ele colocou aí, eu entendi. Tipo assim, não é demérito do Gate. Pra mim não é, tipo assim, demérito do Topura e mérito do Gate. O que eu entendi na luta? O Topura errou o primeiro round.
Uhum. E isso eu acho que custou a vitória do Topuria no primeiro round, porque daí pra aí foi briga. Só que na minha visão, que não vai muita coisa também, primeiro round, o Topuria foi totalmente fora a estratégia, foi pra caçar, pra coisar. Só que deu errado. Chegou no corner, possivelmente o cara falar, meu irmão, ó, você errou total, filho. Tá indo que nem maluco, vamos voltar pra estratégia. Segundo round, ele voltou certinho. Só que já tava com dano, já tinha ferrado o olho, a costela, o corpo já tava cansado e não rendeu mais. Daí, eu acho que a luta começou daí. Foi no Assim, primeiro round ou no segundo gente, que ele quebra o nariz? Não tem, a luta foi acho que é no terceiro esse. Terceiro. Não, Ó, no mas segundo não, que gente, foi, não é, round, a briga cantou. Entendeu? não é videogame, não tem botão de reset, de restart. Na hora Exato. que ele se fudeu no primeiro round, aquilo condicionou a luta toda, gente. Já acumulou Pô, dano. Aí já era, acabou, entendeu? Não tem o que fazer. O rapaz falou aqui, ó. Peraí, cadê? Lembrando que Tony Ferguson estava no seu auge quando tomou porrada por 5 rounds do Gate e nunca mais foi o mesmo. O Topuria já era, ladeira abaixo. Tem isso, hein, velho? Calma. Não, mas a história do Tony Ferguson é outra, cara. O Tony Ferguson faz pouquinho mais de um mês antes dessa luta com o Justin Gage, ele faz um corte de peso simbólico, porque no dia que era para ter sido a luta dele com o Khabib, que caiu. Aí ele vai, corta peso, bate o peso lá bonitão e vai lutar 4 semanas depois com o Justin Gage aqui de novo. Corta peso de novo. Ele cortava peso para um caralho, tipo, a la Melk, assim. Entendeu? E já chegou debilitado e aí levou uma surra de 5 rounds do Gage. Mas aí não, Patrick. Né? Aí você me fode, Patrick. Mas o que ele falou também tem lógica, tipo assim. Pô. E quebrou o Tony Ferguson. Exatamente. Não, mas o dano foi muito maior, na minha opinião, por causa dos 2 cortes de peso em 30 dias, cara. Pode ser questão de conhecimento, mas é questão de pancada, de dano. Não, com certeza. Só que o Topuria se machucou feio, cara. Como atleta, numa luta, pra tu passar a mão no rosto, num movimento de dor, feio, entendeu? E o Topuria fez 2 vezes isso. E o pior foi por erro de não ter deixado o médico parar a luta. Porque ele já estava lesionado, já estava machucado. Na hora eu torcendo aqui, eu falei, sai desse posse médico. Porque eu sou fã, cara. Eu tô assistindo, eu sou fã. Eu não vou... Mas essa é a hora, não é o erro do Topuria querer voltar a lutar. Essa é a hora que o corner entra, que eu falei, não, pô, o moleque não dá, não tem condição. É a integridade física, entendeu? O Topuria volta, a primeira mãozada que ele leva, ele faz isso aqui, ó. Cara, quebrou tudo. Aí tem a situação, o cara nunca perdeu na vida. O cara perdeu. O cara vai ter que construir tudo no seu corpo, se vai ter sequela e tal. Vai ter o fator confiança, fator como é que vai voltar. Então, assim, eu acredito que não vai ser o mesmo Topuria que a gente vê. Exato. Aí esse cara confia mais, tomara que ele se reinvente, entendeu? Rafa, pensa um cara que nunca perdeu, velho. Ele era para ser ele é o talento geracional, assim, tipo. E o Diego Lima já me falou isso. Ele falou, mano, eu fico muito mais inseguro e preocupado com os meus atletas que são os talentosos invictos do que os que ainda não engrenaram, entendeu? Porque a gente nem sabe como que esse cara lida com a derrota. Imagina uma derrota traumática dessa, velho. Cara, eu lembro do Tominhas, né, mano? Tominhas depois que perde do Corey Garbrandt, cara. É uma pena, inclusive. O Renan Barão, cara, com o Dillashaw. E que foi aquilo, velho? O Corey Garbrandt, mano, com o Dillashaw. Corey Garbrandt. A gente pode ver isso acontecer com o Topuria, mas não acho que por conta de um desgaste físico. Eu também não. Porque eu acho que a diferença do Ferguson é essa, né? Eu acho que o Ferguson, depois dessa luta, ele caiu de performance física, né? Absurdo, né? Ainda tem o cacuete do Topuria de baixar a cabeça quando recebe o collar tie, que abriu ele totalmente pro uppercut. E não só isso, como o Gate tinha sujado a trocação exatamente assim quanto o Fiziev. Fiziev estava dando seminário de trocação pro Gate nos 2 primeiros rounds das 2 primeiras lutas, e o Gate conseguiu sujar a trocação do mesmo jeito e abriu o knockdown no Fiziev.